Oi pessoal, meu nome é Aline Gimenez do canal Juntos Lado a Lado. Esse é o segundo vídeo da série baseada no livro Decidindo Amar, do Gary Smalley e John Trent. Se você não viu o primeiro vídeo, corre lá e assiste, não deixa de ver, porque ele tem um princípio muito importante para o seu relacionamento. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Nós vamos ter um vídeo novo todo sábado. E se você gostar do vídeo, não esqueça de dar um like para nós. Semana passada nós vimos honra, o conceito de honra. E aí, o que vocês acharam? Colocar em prática? Foi difícil? Por favor, coloca nos comentários aí se vocês estão conseguindo colocar esse conceito de honra em prática no dia a dia. Se vocês tiverem alguma ideia para honrar, como honrar o seu cônjuge, nos fala, porque de repente a sua ideia pode ajudar outras pessoas também, né? A gente quer muito saber qual é o resultado prático desses vídeos na sua vida. Bom, nós nunca sabemos quando vamos nos encontrar em uma situação frustrante junto com alguém que nós amamos. Hoje a maioria de nós está trancada dentro de casa com as suas famílias. Eu estou aqui. E isso pode ser uma coisa muito boa ou pode ser um fator gerador de grande tensão. Como é que a gente vai reagir a isso? É uma decisão minha e sua. Se vamos reagir bem ou mal a essa situação de tensão. Hoje nós vamos aprender um princípio bíblico que mantém as nossas emoções sob controle durante uma situação de tensão, como essa que estamos vivendo hoje. Esse princípio é a capacidade de ser gentil e tocar o outro com ternura. Esse princípio está resumido em Provérbios 15:1, onde diz: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Em Gálatas 5:22, Paulo nos ensina sobre o fruto do Espírito e ele diz: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Muitos de nós conhecemos esses versículos e talvez você saiba até de cor, mas daí a aplicar esses conceitos no seu casamento é outra história. Quantas vezes você consegue ser gentil no meio de uma catástrofe? Difícil, né? Numa situação de estresse, a maioria de nós ou ataca ou faz um sermão, ou as duas coisas. Principalmente se o problema aconteceu por causa do erro do outro. Mas existe um terceiro caminho, a ternura, que pode transformar a situação e fortalecer quem está perto de nós. O Gary, que é o autor do livro, ele diz que seu pai nunca soube ser gentil com a sua família. E por isso ele não tinha aprendido esse conceito em casa antes de se casar. Talvez você também não tenha aprendido isso em casa, de que a ternura no momento de tensão, ela pode ser uma excelente alternativa. Só depois de anos de casado foi que o Gary aprendeu que uma das maiores necessidades de uma pessoa é ser confortada, especialmente quando tudo dá errado. Um dia ele conta que chegou em casa com o filho e a esposa tinha saído com um trailer que eles tinham. Quando ela voltou, foi estacionar, ela bateu na garagem e caiu uma parte do teto. Foi uma catástrofe. Ele, quando chegou, levou um susto e perguntou para o filho: filho, o que eu faço? E aí o filho falou: pai, por que você não faz o que você ensina? Que sábio esse filho, hein? Aí ele controlou o seu desejo de dar uma bronca na mulher, desceu do carro e foi lá e deu um abraço apertado. E quando ela se sentiu confortada, ela falou como ela estava arrasada pelo fato de ter feito aquele estrago todo. E ela também disse que os vizinhos tinham visto tudo e estavam olhando pela janela para ver a reação dele. Ainda bem que ele ouviu a sugestão do filho, né? Ele podia ter dado um péssimo testemunho. E, no fim das contas, tudo se resolveu porque os amigos vieram, ajudaram a consertar e tudo ficou bem. Quando eles deitaram aquela noite e ele abraçou a esposa para dormir, ele pensou:
Eu podia ter acabado com ela, estragado tudo. Ia demorar um tempão para a gente se reconciliar. E olha como nós estamos aqui aproveitando. Então, ele mudou com a sua atitude um momento de estresse e tensão. Ele foi transformado num momento muito especial para aquele casal. Se ele já não tivesse aprendido sobre a força da delicadeza, ele teria estragado tudo. Mas seguir o padrão bíblico afastou a ira e tornou um evento desastroso em um momento especial. Esse conceito de ternura ele é mostrado em todo o Novo Testamento, na verdade em toda a Bíblia. Mas no capítulo 4 de Efésios ele fica muito claro, em vários versículos. Por exemplo, no versículo 15 ele diz: falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Nós precisamos falar a verdade, mas com amor, para ficarmos parecidos com Jesus. E não é isso que nós todos queremos? Ser parecidos com Jesus, agir com maturidade e ajudar a quem está perto de nós? Mas nem sempre conseguimos. Oh, não mesmo. A gente até diz, mas eu sou assim, o que eu posso fazer? Eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Mas olha, veja o que Paulo diz lá nos versículos 22 e 23 do capítulo 4 de Efésios. Ele diz: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Livre-se disso. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. A Bíblia está dizendo que nós devemos deixar a nossa antiga natureza e nosso velho modo de viver. Deixar aquele jeito nosso e deixar que o Espírito nos dê novos pensamentos e novas atitudes. E se está escrito, é porque sim, é possível. O Espírito pode fazer isso por você, basta que você permita. Um dos aspectos que nós precisamos mudar está no versículo 29. Ele diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Essa é uma coisa que você pode colocar em prática hoje mesmo. Essa linguagem suja e esses insultos são reflexo do seu velho eu. Isso precisa ser deixado e ser substituído pelo oposto disso, que são palavras ternas, palavras gentis, palavras fortalecedoras. Como têm sido as suas palavras com o seu marido ou com a sua esposa? Suas palavras animam ou suas palavras insultam? Pense nisso. Quando uma pessoa está passando por uma fase difícil, ela muitas vezes expressa essa frustração que ela está vivendo com ira, ou às vezes ela expressa com desânimo ou com algum outro sentimento que é difícil de conviver para quem está junto. Mas e aí, como é que você reage quando você vê essa atitude ruim do seu cônjuge? Essa é uma decisão sua. Qual será a sua reação? Tiago 1, 19 e 20 diz: entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, ficar com raiva e falar demais não vai mudar o que está errado nele. De jeito nenhum. Falar demais só suga toda a energia do outro. Ficar criticando, dando bronca, não ajuda em nada. Pelo contrário, se você der palavras de ternura, aí sim você vai poder evitar muitas discussões e vai fortalecer o seu cônjuge para achar uma solução para aquele problema. Aqui em casa isso sempre acontecia. Eu me sentia frustrada por alguma coisa e aí eu começava a contar para o meu marido. E ele imediatamente vinha com todas as respostas, todas as soluções para mim. E quanto mais ele falava, mais frustrada eu ficava, porque todas aquelas respostas que ele tinha, eu já sabia. Mas não era isso que eu precisava. Eu precisava só que ele me consolasse. Então, conversando, ele aprendeu que ele não precisava me dar as respostas. E hoje, ele me pergunta: você quer respostas ou você só quer que eu ouça? E aí se eu digo, eu só quero que você ouça, aí ele fica me ouvindo e me consolando, e eu fico muito bem. Claro que muitas vezes eu quero sim a opinião dele, e aí eu falo: o que você acha disso?
e ele então me diz o que ele acha. Eu também aprendi, quando ele está frustrado, triste, preocupado, a consolá-lo, a ouvi-lo com carinho e não ficar dando aulas e dizendo o que ele precisa fazer. Quando ele quer a minha opinião, ele me pede e eu dou. É assim que funciona. Isso se aplica a todos os relacionamentos. Por exemplo, meu filho chega em casa frustrado porque ele tirou uma nota baixa. Mas aí, em vez de consolar, o que eu faço? Dou-lhe uma bronca. Ainda estou lutando com isso. Meu marido tem me ajudado a dar menos broncas e mais ternura. Essa é uma lição que temos que aprender todos os dias. Você pode estar se perguntando, como posso ter esse coração mais terno? Eu tenho muita dificuldade, eu só dou bronca. Como não explodir nem dar uma bronca? Paulo continua no capítulo 4 de Efésios. Ele diz, versículos 31 e 32, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, se você quer agir com ternura, Paulo ensina a você ser bondoso e perdoar como Deus nos perdoou. O Senhor já te perdoou, perdoe da mesma forma. Ternura é mais uma forma de dizer a alguém que essa pessoa é valiosa, assim como a honra que nós aprendemos semana passada. A cordialidade, a gentileza, o perdão são formas de expressar ternura. Ternura pode significar simplesmente ouvir o seu cônjuge quando ele precisa desabafar, só ouvir. Ou então pode significar segurar na mão dele quando ele está desesperado. Ou pode ser dar um abraço quando ele está triste. Ou pode ser ter um olhar de carinho, de compaixão, em vez de reprovação, quando ele fizer uma besteira. A ternura pode ser expressa tanto em palavras quanto em toques físicos. Talvez você tenha tido uma família carinhosa, então para você pode ser fácil ser terno e carinhoso. Mas talvez o seu cônjuge não tenha tido esse privilégio que você teve com a sua família. Então, não pense que é óbvio que naquele momento o que você precisa é um abraço. Não, nada é óbvio no casamento. Eu aprendi isso com meu marido. Quando eu casei, eu sempre falava, isso é óbvio. E ele dizia, para mim, nada disso é óbvio. Então, não há problema nenhum se você tiver que pedir um abraço, um carinho, um beijinho. Você vai dizer, mas eu tenho que pedir isso? Sim, tem. Porque se o seu cônjuge não está te dando isso, é porque ele não entendeu que você precisa disso naquele momento, ou então ele não sabe fazer isso. Então você é que vai ensiná-lo através da sua forma, com um jeitinho de falar, que é isso que você precisa naquele momento. Às vezes a gente só demonstra e acha que está muito claro, mas muitas vezes o outro não está enxergando aquilo. Que você está precisando é só de um abraço. Agora, se é você que tem dificuldade em demonstrar ternura, seja sensível ao seu cônjuge. Faça o que ele lhe pede. Lembre-se, ternura nunca é demais. Mesmo que não seja natural para você, nunca é tarde para aprender. E o seu cônjuge vai te agradecer muito. E o seu casamento vai subir para um outro nível. Saiba disso. Todos nós temos uma necessidade tanto física quanto emocional de ternura. Quando expressamos ternura, nós estamos comunicando que nós respeitamos essa necessidade do nosso cônjuge. É uma forma poderosa de dizer que ele é valioso para você. Jesus, ele foi um mestre em demonstrar ternura. Nós podemos aprender muito com ele. Por exemplo, quando os pais trouxeram as crianças para serem abençoadas, Jesus não só abençoou, como ele tocou as crianças. Ele conhecia o poder do toque. Quando um leproso se aproximou de Jesus e pediu para ser curado, Jesus tocou aquele homem. Jesus não precisava tocar para curar. Muitas curas que ele fez foram apenas com a sua palavra. Ele dizia e a pessoa ficava curada. Mas aquele homem, com certeza, não era tocado há muitos anos, porque ele era considerado imundo por ser leproso e ninguém queria pegar aquela doença.
Mas Jesus, quando tocou nele, curou não só o seu corpo, mas também a sua alma, que estava sedenta por contato, por ternura, por carinho. Então, vamos imitar Jesus. Se para você é difícil começar a mudar o seu padrão de comportamento e a demonstrar ternura, você pode começar simplesmente ouvindo o seu cônjuge, sem broncas e nem sermões, apenas com respeito e atenção. Ou você pode começar apenas indo lá e dando um abraço. Simples assim. Ou se você tem que falar alguma coisa e não sabe por onde começar, você pode dizer: eu sei que está difícil para você, mas eu quero dizer que eu lamento muito o que você está passando. Ou você pode dizer: eu não sei se eu posso te ajudar, mas eu te amo e eu estou aqui para o que você precisar. Você não precisa de muita sabedoria ou conhecimento para fortalecer alguém e ser terno. Bastam 60 segundos. É o tempo de você chegar e dar um abraço. Uns poucos segundos investidos em ternura podem melhorar muito o seu relacionamento e fortalecer a sua união. Mesmo que agora você não esteja perto de alguém que você ama, tem muitas maneiras de fazer com que a pessoa se sinta abraçada. Demonstre a sua ternura mesmo que seja à distância. Seja criativo, invente um jeito. A ternura ela é contagiosa na família. Comece e você verá que os outros membros da família serão influenciados pela sua atitude. É preciso prática e confiança em Deus para nos revestir desse aspecto tão importante da nossa nova natureza. Mas vale a pena cada pequeno esforço que fizermos para fortalecer os nossos queridos através da ternura. A ternura é um modo de honrar a quem amamos. Comece hoje. Corre lá e dá um abraço. Até mais!